A freguesia da Serra Junceira recebeu na noite de sexta-feira a primeira ação de prevenção de incêndios florestais, uma iniciativa da Câmara Municipal de Tomar, com colaboração das autoridades ligadas ao setor da proteção civil, onde se incorporam também a Guarda Nacional Republicana e ainda os sapadores. Houve registro para a presença de Anabela Freitas, Presidente da Autarquia, que, na ocasião, sublinhou a importância da prevenção, sem esquecer também as palavras de Américo Pereira, o Presidente da União de Freguesias, que recuou até 2011 para falar do grande incêndio registado naquela área. Houve lugar depois para uma explicação mais técnica sobre os incêndios e sobre os cuidados a ter, principalmente na queima de sobrantes e na limpeza dos terrenos, em particular ao redor das habitações. Os incêndios, eu sempre disse que os incêndios não se combatem, previnem-se e estamos na altura de tratar da prevenção. E para falar da prevenção, estão cá hoje estes técnicos todos para falar convosco, para troca de experiências, para vos dar informação, para que tenhamos uma floresta, um ano sem incêndios e que possamos cuidar da nossa floresta. Todos aqueles que estão envolvidos nesta problemática, que realmente é uma problemática séria, e nós tivemos aqui um exemplo claro e vivo há 2 anos, em 2011, com um incêndio que aparentemente não tinha grandes consequências e depois acabou por levar-se dos maiores incêndios da região, queimando uma área significativa ao longo da margem da Albufeira, chegando daqui quase que ao limite do concelho. É muito importante as ações de prevenção, também para que as pessoas percebam um pouco aquilo que devem e não devem fazer. Eu hoje ainda fui confrontado com uma situação que hoje continua a ser problemática, das pessoas me perguntarem quando é que se pode ou não fazer queimadas, fazer fogueiras. É claro que há uma diferença entre a queimada e a fogueira, mas o Sr. Comandante dos Bombeiros certamente irá, se calhar, explicar isso. Mas o que não deixa de ser verdade é que as pessoas também têm este conflito, e é um conflito que resulta da atividade agrícola de cada um. E é bom que as pessoas percebam que o importante aqui, às vezes, não é bem a data. O que é importante são as condições climatéricas, não é? Porque nós podemos, se calhar, em abril, não poder fazer fogueiras e podemos fazer em junho. Portanto, é preciso perceber como é que estes mecanismos funcionam, porque a própria lei também é um pouco ambígua. Ali, aliás, eu direi mais, ali é mais complicado do que aquilo que se parece, porque, aparentemente, pode-se queimar até junho ou julho, não é? Portanto, que é isso que a lei diz. Na prática, isso não joga a bota com a perdigota. Portanto, isto é muito importante. Tenho pena realmente não estar aqui uma plateia bem maior, mas o que interessa é começar. É um pouco como o coçar. O difícil é começar, depois a gente nunca mais sai disso. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e espero que cada um de vós também sirva de mensageiro para aqueles que cá não vieram e por forma a perceber que exatamente que esta problemática é mesmo uma coisa muito séria. Boa noite a todos e vamos falar um bocadinho de prevenção e de autoproteção a nível de incêndios florestais. Como todos nós sabemos, os incêndios são uma das principais catástrofes em Portugal. São uma fonte de perigo para nós todos, para as pessoas e para os seus bens, provocam danos ambientais, as causas são muito variadas, mas muitas ocorrem por descuido humano. O incêndio é o maior inimigo da floresta, devemos ajudar a protegê-la. Evitar o incêndio é uma tarefa de todos nós e vamos pedir para que vocês sigam as recomendações que nós vos vamos indicar de seguida. Nos dias mais quentes, com vento úmido e umidade baixa, o risco de incêndio é muito maior. É nestas alturas, na sequência daquilo que o Sr. Presidente da Junta disse, que não podemos fazer queima de sobrantes nem queimadas. Alguns de vocês conhecem este desenho, não sei se aqui na freguesia. Não há. Pronto, é só em algumas zonas. De qualquer das maneiras, nos dias em que houver muito vento, a umidade for baixa e as temperaturas são altas, é importante que todos nós temos mais atenção. Cuidados especiais quando se faz uma fogueira. Devemos remover as folhas todas secas e não fazer fogueiras em dias de muito vento. Também devemos molhar bem o local à volta da fogueira, devemos ter sempre um recipiente com água, para o caso de acontecer alguma coisa, não a devemos deixar arder sozinha, devemos estar a olhar para ela e vigiá-la e, no fim, apagá-la muito bem, se possível, com água e terra. E outra coisa é que se todos nós moramos junto a uma floresta, devemos limpar o mato em volta da nossa habitação. E agora vamos ver de seguida como.
Também, nas zonas dos nossos terrenos, devemos criar zonas de corta-fogo, por exemplo, construindo ou fazendo caminhos. Também devemos guardar em lugar seguro e isolado a lenha, o gasóleo e os produtos inflamáveis. Devemos afastar a madeira, o papel, a roupa e os materiais combustíveis das velas, dos candeeiros e a petróleo ou a gás. Devemos preparar a nossa casa ou a zona onde nós vivemos para a época de incêndios. Como? Mantendo uma faixa limpa em volta da casa de 50 metros. 5 metros em volta da nossa casa não deve existir vegetação nenhuma, como está explicado no esquema. Nos 50 metros em volta da nossa casa, sim, realmente podemos ter árvores que devem ter entre as copas um afastamento de 4 metros e devemos também desramá-las, ou seja, tirar os ramos todos até à altura dos 4 metros. E como também devemos, mais coisas que devemos fazer para preparar a nossa casa para a época dos incêndios, retirar todos os ramos mortos ou pendentes sobre a nossa casa ou sobre a nossa habitação, certificar que as árvores e os arbustos se encontram pelo menos a 5 metros afastados das nossas casas e podados e sem ramos mortos, manter as árvores em redor da habitação desramadas, aquilo que eu acabei de dizer, nos 4 metros de altura, e providenciar para que as copas das árvores também estejam afastadas 4 metros. Também devemos ter no caminho de acesso à nossa casa uma faixa de 10 metros para cada lado limpa de vegetação. Devemos manter a cobertura e as caleiras de habitação completamente limpas de caruma, folhas, ramos, que podem facilitar o surgimento de focos de incêndio. Se houver um incêndio próximo, pode vir um foco e pode incendiar. E também devemos conservar, mesmo em volta da nossa casa, uma faixa de 1 metro ou 2 pavimentada também para que o fogo não se aproxime. Devemos remover a acumulação de folhas do nosso quintal, que se estão a juntar agora todas com o vento. Na altura do calor nós devemos lá ter. E a vegetação seca também ao redor da nossa casa também deve ser toda retirada. E devemos manter os sobrantes de exploração agrícola ou florestal, tipo estromeiras, mato para a cama dos animais, fora da faixa dos 50 metros. Se isso não for possível, porque não temos em volta da nossa casa 50 metros, devemos manter estas coisas em compartimentos isolados. Também outra coisa que para quem vive junto à floresta é que todos nós devemos ter uma mangueira de rega em boas condições de utilização, com a extensão suficiente para molhar ou para regar a nossa casa, caso estejamos um incêndio próximo. Uma das coisas que nós devemos saber é que muitas vezes os fogos começam ou por queimadas, ou por queima de sobrantes, ou por foguetes e causam muitos incêndios na nossa floresta. Nunca devemos fazer nem queimadas, nem queima de sobrantes, nem lançar foguetes, sem saber em que época e em que altura é que o podemos fazer e não respeitando todas as regras de segurança. É proibido realizar-se queimadas e queimas de sobrantes nos espaços rurais durante o período crítico. Normalmente, esse período crítico decorre de 1 de julho a 30 de setembro. Pode ocorrer uma situação no mês de maio, no mês de junho, no mês de outubro, em que também não se possa fazer queimas de sobrantes. Queima de sobrantes é a fogueira que nós fazemos quando andamos a limpar o terreno. Queimadas é quando se faz uma grande extensão de terreno. Aí até precisam de pedir autorização à Câmara e penso que também aos bombeiros. Pronto. Se houver um risco muito elevado ou um risco máximo de temperatura, não se pode, mesmo fora desta época, fazer nem queima de sobrantes, nem queimadas, nem lançar foguetes, nem nada desse estilo. O certo é que de 1 de julho a 30 de setembro não se pode mesmo. Fora dessa época, vocês sabem, está um dia com muito calor. Vou telefonar à junta, vou telefonar aos bombeiros para saber se há risco elevado, muito elevado ou risco máximo, para saber se posso fazer a minha queima de sobrantes ou não. É proibido também nesta época o lançamento de qualquer tipo de foguetes, de balões com mecha acesa e utilização de fogo de artifício. Isto não será tanto para vocês, a não ser que estejam em organização das festas das aldeias.
Antes de fazer uma queimada, não é queima de sobrantes. A queima de sobrantes é as fogueirinhas que todos nós muitas vezes fazemos nos nossos terrenos. Uma queimada é uma extensão de terreno. Têm de obter autorização da Câmara Municipal e informar-se das condições de segurança junto à Junta de Freguesia. Podem-se também informar na PSP, no vosso caso será junto à GNR, nos bombeiros ou na Proteção Civil. Aqui a parte das queimadas eu penso que só pode ser feito por técnicos. Não pode ser. Não. Já é autorizado. Então, Já é autorizado. o comandante de bombeiros pode Pois, pode pronto, tem acompanhar. de acompanhamento deles. Se tiverem o azar de estar próximo do incêndio, a primeira coisa que devem fazer é ligar para o 112 ou para os bombeiros. Neste caso serão os bombeiros de Tomar. Se não correr perigo e for um incêndio ainda pequenino, tente extingui-lo com uma pá, com uma enxada ou com um ramo. Retire as suas viaturas dos caminhos de acesso ao incêndio. Isto dificulta imenso a vida aos bombeiros. Se vocês tiverem as viaturas estacionadas nos caminhos onde os bombeiros querem passar, dificulta imenso a vida. Por isso, tirem as viaturas do caminho de acesso aos incêndios, nunca prejudiquem a ação dos bombeiros. E outra coisa, sigam sempre as instruções deles em caso de estarem próximos do incêndio florestal. Se o incêndio também estiver perto da sua casa, esperemos que nunca aconteça, cortem o gás e a eletricidade e avisem os vossos vizinhos, principalmente se houver idosos, pessoas com dificuldades de mobilidade. Molhe abundantemente o telhado, as paredes e os arbustos que rodeiam as vossas habitações. Encerrem todas as aberturas da vossa habitação, janelas, varandas, portas, interiores e exteriores. A única coisa que deixam aberta é o portão de entrada para a vossa habitação, se por caso de ser necessário os bombeiros lá irem. Se possível, também, isso podem fazer já, é colocar uma rede de retenção de faúlhas nas chaminés da habitação e não deixar frestas abertas por onde possam entrar as faúlhas para o seu interior. Soltem os animais, se o fogo estiver perto. Os animais conseguem fugir e tratar deles próprios. Não perca tempo, se o fogo estiver muito perto, não percam tempo nunca a recolher objetos necessários e não voltem atrás, principalmente se tiver indicação dos bombeiros, não voltem atrás por nenhum motivo. Evacue a sua família para uma zona segura antecipadamente, principalmente as pessoas idosas e crianças, pessoas com mobilidade reduzida. Nunca espere pela chegada do incêndio. Às vezes pode ser tarde demais. Caso opte por ficar em casa a proteger a sua casa, vista uma roupa adequada, calças, um casaco de ganga, luvas e bota de cabedal, lenço para a cara, um boné, um capacete de obras. Nunca ande em tronco nu ou com roupas facilmente inflamáveis. Obedeça aos bombeiros e nunca se esqueçam. A vida humana está em primeiro lugar. É mais importante que a vossa habitação. Se circular de carro, imagino que está um fogo perto e precisam de circular, ligam os médios, fecham as janelas e circulam lentamente e sempre seguindo as indicações dos bombeiros. A seguir, as autoridades só aconselham a evacuação se existir risco de vida. Ou seja, se for necessário haver uma evacuação, serão avisados pelos bombeiros. Não é assim, comandante? Os bombeiros avisam as populações que é necessário. Obedeça rapidamente, mas sempre sem entrar em pânico e com calma. Se tiver que sair da sua casa, tente sair na direção contrária ao do vento e refugie-se numa zona com água ou com pouca vegetação. Se ficar cercado pelo incêndio, o que é que deve fazer? Deve cobrir a cabeça e o resto do corpo com roupas molhadas, respire junto ao chão através da roupa molhada para evitar inalar o fumo. Aguarde a chegada dos bombeiros, se não conseguir sair sozinho. Em caso de queimadura, devemos passar só por água fria e não utilizar gorduras. Depois do incêndio, há sempre o perigo do reacendimento. Impeça as crianças de irem para as zonas onde ocorreu o incêndio há pouco tempo e de brincarem nesses locais. Colabore com as autoridades sempre que solicitarem ajuda nas operações de rescaldo e vigilância. Se tiver sido decretada a evacuação, volte só quando os bombeiros disserem que têm condições de segurança para o fazerem. Também, outra coisa, se por acaso a vossa casa for afetada por uma parte de incêndio,
Devem ter atenção se ela tem risco de ruir ou não e muita atenção a todos os fios elétricos que possam ficar expostos ou outros perigos que possam existir. Proteja a floresta e cumpra as regras de segurança durante o período crítico, como dissemos, 1 de julho a 30 de setembro, não lançar foguetes, não fazer queimadas, não fazer queima de sobrantes, cuidado com os cigarros. Peço a vossa colaboração, a colaboração na prevenção e na autoproteção começa em cada um de vocês e já sabem, liguem 112 ou avisem os bombeiros. Para proteger a sua casa dos efeitos florestais, deve efetuar uma limpeza integral de cerca de 20 metros de ordens. Nesta área não pode constar nem arbustos, nem árvores. Tomar também especial atenção para as copas das árvores que poderão estar a pender da cima da casa, pois esta constitui um risco adicional de propagação do próprio incêndio para a habitação. Entre os 5 metros que referi e cerca de 50 metros podem existir árvores. No entanto, a distância mínima entre copas terá que ser cerca de 4 metros. Especial atenção para este facto. Também, uma outra situação bastante importante é que não poderá haver continuidade entre a zona de copas e a zona arbustiva. Para isso, deve efetuar as seguintes operações: uma desramação até cerca de 4 metros de altura e uma limpeza da zona arbustiva. Poderá utilizar para isso uma enxada como esta. Deve efetuar esta limpeza preferencialmente até abril de cada ano. O método de eliminação destes resíduos normalmente é a queima. Daí que, antes de efetuar alguma queima, contacte as entidades competentes. Na eventualidade da sua habitação enfrentar um ambiente de incêndio, existem cuidados básicos para o qual se deve acautelar. Um deles, a atividade dos madeireiros. No que diz respeito à faixa em volta das casas, é preciso que as pessoas tenham atenção ao seguinte: quem vier à junta de freguesia, e nós fazemos isto apenas para a colaboração e para a ajuda, quer da Proteção Civil, quer também da GNR, se vierem cá, nós identificamos o proprietário, damos-lhe 30 dias, avisamos a pessoa para, no prazo de 30 dias, proceder à limpeza da faixa de combustão. Certo? É assim que a junta procede. Vencido esses 30 dias, se não acontecer, nós mandamos o processo para a GNR para atuar em conformidade. O meu nome é Henrique Henriques, eu sou técnico da Associação de Produtores Florestais dos Templários. Conforme veem nesses prospectos, isto para enquadrar os chapadores, para chegar depois aos chapadores, a Associação de Produtores Florestais tem uma direção, tem o técnico, tem os chapadores florestais, é uma associação sem fins lucrativos, está sediada em Tomar, e a área geográfica é o Concelho de Tomar e Concelhos limítrofes de ação. Tecnicamente fazemos projetos florestais, planos de gestão florestal, as ajudas aos agricultores, o RPU, os regimes de pagamento, as agroambientais, pronto, tudo que é relacionado com floresta e alguma agricultura, fazemos esse tipo de projetos. Levantamento de GPS, mapas, cartografia, fazemos esse tipo de trabalho. Depois, temos também os chapadores florestais. Os chapadores florestais é uma estrutura que existe a nível nacional. Existem cerca de, mais ou menos, 250 equipas a nível nacional. Normalmente, as equipas estão distritas a um concelho. Há concelhos, por exemplo, aqui Ferreira do Zezer tem 2 equipas, Abrantes tem 3 equipas, e a entidade que o gera, neste caso aqui, são associações de produtores florestais, tal como nós. Apesar de haver outras instituições, como associações de baldios, até municípios, que são detentoras destas equipas, destas 250 equipas a nível nacional. Pois é, tal coisa. Eu gostava de passar aqui os slides. Isto não tem leitura, porque com o televisor vocês não conseguem ver. Mas, no fundo, os chapadores florestais são pessoas com formação para a área florestal, executam roças de mato, limpezas de povoamentos, desbastes, desrames, tudo o que é relacionado com plantações, adubações. Estas equipas, isto é o trabalho que eles fazem, estas equipas
estão protocoladas com as entidades que têm estas equipas, é o ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. E nós temos o protocolo, as associações, tanto nós como todas as outras 250 equipas têm protocolos com o ICNF, em que 50% do tempo do trabalho destes sapadores é na realização de serviço público. Ou seja, imaginem que no ano inteiro existem, tirando as férias e os feriados, que são 240 dias de trabalho. 120 dias são para serviço público. Serviço público em quê? Na vigilância de incêndios. No nosso caso, estamos, por acaso, é aqui na Serra Junceira, ali no marco geodésico da Fonte Dom João, que é o nosso local estratégico de estacionamento. Estamos ali, mas não estamos ali por acaso, não estamos ali de uma forma isolada, porque isto funciona tudo em conjunto, estamos coordenados com o CODOS e com a Comissão Municipal de Defesa da Floresta aqui em Tomar, onde estão as outras entidades, bombeiros, a própria GNR, as brigadas da Aflocelca, que são das celuloses, também de prevenção, e dá-se o caso, por acaso, estamos aqui na freguesia. Eu acho que é importante ter uma equipa destas aqui, e não foi por acaso que se escolheu, não é por ser a Serra ou Junceira, não, é porque tem potencial esta área, tem muita área florestal, tem risco de incêndio elevado, e é importante ter uma equipa destas para uma primeira intervenção. Porque um fogacho, a gente com um pé, a gente apaga aquilo no instante, não é? Mas agora um fogo, quando começa, se tiver umidade, temperaturas elevadas, 2, 3, 4, 5 minutos, já começa a atingir proporções. E se a equipa conseguir aqui, num raio, ir a todos os cantos aqui da Junta de Freguesia, em 10 minutos, um quarto de hora, é muito bom para chegar para uma primeira ocorrência. Pronto, e tem este... Aí está os caminhos transitáveis para o seu carro. Exatamente, mas a gente tem um carro, uma viatura todo terreno, equipada com 600 litros de água. Mas não vai lá. Vai, tem que ir. Vai. Então, se não puder, vai a pé. Depois os chapadores, vamos lá ver. Os fogos, vamos lá ver uma coisa. Os fogos não se combatem só com água. É que os fogos não se combatem só com água. Eles têm, os sapadores florestais, para além, têm ferramentas de sapador, batedores, ancinhos, enxadas, as mochilas extintoras que eles levam às costas, e têm 600 litros de água, e não dá para muito, não é? É mesmo para uma primeira intervenção. Depois, com certeza, dão apoio até ao próprio combate, ao rescaldo, mas isso já apoiados nos bombeiros, nas viaturas dos bombeiros. Tinha aqui, eu não sei se consigo, não sei, isto era também da faixa, já foi falado. Esta questão da faixa para mim também é de reverte muito importante, a questão dos 50 metros, porque acho que nestas faixas, vamos lá ver, o único sítio, humanamente, onde nós podemos intervir, o comportamento do fogo, a temperatura, o homem não pode fazer nada, a temperatura, o vento, a umidade, a gente não pode fazer nada contra isso, não é? Não está lá não há nenhum botão para baixar a temperatura, a topografia, o declive também não, ele existe. O único sítio onde nós podemos intervir é na vegetação. E acho que estas limpezas de 50 metros, em casas isoladas, isto é fundamental que seja feito para o fogo não chegar lá. Eu agora tinha aqui uma série de fotografias de serviço público e serviço que os sapadores fizeram para associados, não é? Porque os sapadores, como eu vos falei ainda há bocado, 50% do tempo para serviço público e 50% do tempo para associados, é fundamental. Aliás, nem consegue subsistir, uma equipa de sapadores florestais não aguenta se não tiver associados. Porque, vamos lá ver, nós estamos aqui, é uma ação que nós fazemos, a prevenção de incêndios, mas é em prol de todos. É em prol do município. E há que valorizar estas situações, não é? E a única forma que a gente tem de conseguir pagar os ordenados aos homens, dos equipamentos, as gasolinas, as deslocações, é fazer o trabalho de civicultura preventiva durante o inverno para associados. O que é que fazemos? As tais roças de mato, desbastes, desrames. Os homens estão devidamente equipados com motosserras, com equipamento motomanual, com roçadoras. Depois também podemos também fazer na questão dos projetos florestais as plantações, as adubações. No fundo, tudo o que é relacionado com floresta. Aqui as fotografias. Também fazem para não associados. Como? Também fazem para não associados. Também fazemos para não associados. A vantagem de ser associado, qual é que é?
As candidaturas não cobramos nada naquelas candidaturas. Isso é mais para os agricultores, que tu fazes as candidaturas do regime de pagamento único, das agroambientais, que tem os animais, a azeitona. Aí não cobramos nada. Apoio técnico também em preços vantajosos. Pronto, depois tem esta questão também dos planos de gestão florestal, dos projetos florestais, na perspectiva até de conseguir alguma escala. Muitas das vezes há pessoas que nem sabem que nos contactam, muitas das vezes o vizinho já é nosso associado, não é? E às vezes pode-se conseguir aí áreas agrupadas, criar alguma escala, e aqui nestas zonas é importantíssimo, porque como a gente sabe, isto é tudo retalhado, não é? Conseguir arranjar aqui alguma escala entre os proprietários e pronto, fazer algum trabalho em prol da floresta, não é? Isto aqui é o serviço público que foi feito na Mata dos Sete Montes. Esta encosta que vem aqui, isto é o alambor do castelo, onde assentam as muralhas do castelo. Isto foi tudo limpo. Fizeram-se aqui mosaicos de gestão de combustível, umas faixas de cerca de 50 metros. Isto essencialmente por duas razões. Primeiro, estruturalmente por causa das muralhas, uma vez que aquelas raízes dos carvalhos, aquilo entrava já tudo lá pelos alambores, estava a derreter ali um bocado o alambor. Também para criar ali alguma descontinuidade com a mata, entre a mata e o castelo. Mas deixando árvores, com certeza. Isto não foi uma faixa de interrupção de combustível. Reduziu-se aqui substancialmente o coberto florestal, nomeadamente estava aqui cheio de silvas, tojo, muito mato. Este trabalho é interessante porque aqui pode-se ver de uma série de perspectivas na questão da gestão florestal. É a questão da prevenção dos incêndios, a questão das infraestruturas da própria muralha e até em questões paisagísticas. Há aqui algumas fotografias de pessoas que vão... Eu falei com algumas pessoas de mais idade, que habitualmente vão à mata e dão uns passeios na mata, que em certos sítios nunca tinham visto mar daquela zona. Vistas novas, vá lá. E no fundo foi um trabalho aqui grande que se fez. São estas faixas de 50 metros, ali ao longo do castelo. Isto aqui já são serviços que foram aqui feitos em Pai Davis, para um associado nosso. Isto era um olival abandonado. Apareceram as oliveiras. Preservou-se alguma regeneração natural de sobreiro e azinheiras. Aqui também é a abertura, a limpeza de uma faixa de 10 metros aqui ao longo do caminho. Isto é um trabalho que foi ali nos Calvinhos, que é uma zona também pejada de mato, que isto nem os animais lá entravam dentro, de carvalhos, de azinho, de tojo. Foi uma área que ardeu em 1993, se estão recordados do fogo de 93, aquele célebre fogo, passou a barragem do Castelo de Bode, para o outro lado, e ardeu o parque campismo, aquilo tudo. Isto estava abandonado há 20 anos. Aqui o que se fez foi também desbravar esta, como vem aqui nas fotografias, começar a cortar, a abrir o povoamento. Este teve que ser tudo trabalho manual, devido à elevada densidade de árvores e de pedra, numa máquina não entrava aqui dentro. Isto é o trabalho já depois de feita a desmatação, o desrame. Aqui esta fotografia não sei muito bem, porque os carvalhos é tudo folha caduca e isto foi tirado em dezembro, mas o povoamento ficou composto. Ao que costumo saber o proprietário agora, a gestão deste povoamento vai ser, poderá ser interessante, com a propriedade foi vedada, são cerca de 8 hectares, e com caprinos. Vai aqui pôr o rebanho de cabras, que fazem uma forma económica até na perspectiva da gestão de povoamentos. Este é um trabalho que foi feito de poda, desbaste e desrame de Pinheiro Manso, na zona de Venda Nova, Valgamito, um povoamento com 22 anos. Foram deixados em cordão, foram retiradas uma sim e uma não, alternadamente nas linhas de plantação, foram feitos cordões com a rama resultante. Essa rama foi levada para destroçamento, para biomassa. Foi o destino mais nobre que conseguiu para a massa, para a biomassa, para os ramos e para as bicadas. A madeira com alguma dimensão foi para a Platex. Também deve levar o mesmo destino para estilhaçar, para a biomassa.
Depois, para além disto, outros serviços não são tão... São mais até, estes até são acontecem mais nas áreas urbanas, que é o abate de árvores de grande porte, como é o caso deste cedro, que está aqui entalado entre muros e vivendas. Isto é uma árvore enorme, que teve que ser retirada com o apoio de uma grua telescópica. E aqui não se conseguem ver aqui só a dimensão do tronco, é uma coisa brutal. Isto foi tudo, pronto. Meia volta aparecem então estes trabalhos e nós estamos lá para o que quiserem enviar. Não sei se tiverem alguma... isto são fotografias também de projetos florestais. Isto é em Tomar, foi arborização com pinha manso, preparação à curva de nível. Isto está aqui em taludes dos lados. Hoje em dia isto não é permitido, nós não fizemos, isto já lá estavam. Os taludes é uma prática que não é correta hoje em dia estar-se a fazer. Antes fez-se muito, como sabem, nos anos 80, as celulose, então fizeram muito isso. Zonas... É proibido, não se deve fazer. Mas não se deve fazer, não é com projeto. Ou de uma forma clandestina, porque devido à erosão de solos, isso não é permitido. Um projetista que ponha a armação do terreno em socalcos no projeto não tem hipótese nenhuma. É chumbado. Não pode. Mas provavelmente é clandestino. Do ano passado. Provavelmente é clandestino. Por exemplo, para os chapadores florestais há contributos. Muitos de nós, quem tem carro, diretamente está a contribuir. Muitas vezes é que não sabe. Porque estes tais 50% do tempo que a gente tem que dar de serviço público, o financiamento que nós recebemos, esse financiamento provém de um fundo que é chamado Fundo de Fomento Florestal. Esse Fundo de Fomento Florestal vai buscar meio cêntimo à gasolina, meio cêntimo à gasolina e um quarto de cêntimo ao gasóleo, que vai para esse fundo, para financiar precisamente estas ações de serviço público, a vigilância dos incêndios. Ora bem, como vocês sabem, os bombeiros, nós, estamos no fim da linha e temos que atuar quando toda a gente falha. Ou seja, quando falhou, e muitas das vezes é isso que acontece, a queima dos sobrantes da agricultura, e eu fico aflito quando ouço dizer até 30 de junho, pode-se. Depois há aquela situação. Eu não aceito que a partir do dia 15 de maio se faça queima de sobrantes. Não aceito. Mas depois vocês me dizem assim, o que é que eu faço à rama das batatas? Que é tirada, que é cortada nessa altura. O que é que eu faço à palha do feijão? E vocês ouvem falarem que até 30 de junho é permitido, e vocês um dia de manhã, que até está um bocadinho fresco, vocês começam a queimar. E vocês dizem assim, eu queimo à vontade porque o terreno tem erva verde. Só que muitas das vezes o terreno começa, a erva à volta da fogueira começa a secar, e nós são horas de almoço e vamos a casa tomar a alimentação, a erva em volta da fogueira já secou e a partir dali é uma desgraça. Porquê? Porque forma-se um incêndio. Porque quando vocês lá tiveram, as coisas correram bem. O pior é quando a gente abandona e já se está a fazer um meio-dia, 1 hora e as 2 horas, já não basta o calor que começou a secar o feno, quanto mais ele depois pega e vai-se embora. Portanto, depois a gente, eu tomei todas as precauções, tomou, sim senhor. O terreno até estava verde, estava, sim senhor. Só que nós esquecemos que depois a erva começa a secar. Depois lá vêm os bombeiros para tentar resolver este problema que aconteceu, que não devia de acontecer, é verdade. E porquê? Porque nós abandonamos a tal queima dos sobrantes da agricultura. É isso que eu vos peço, para vocês terem algum cuidado nessa situação. Ou seja, não abandonem, mesmo que o terreno, a erva ainda esteja verde. Não abandonem, porque isso corre o risco de muitas vezes prolongar.